pôr para gravar. Então, bom dia, bom dia, bom dia. O tema dessa aula de hoje é astrologia, feminino, portal 6 do 6, desempoderamento de você, maternidade, negócios, galácticos, intervenção alienígena, o que mais, gente? Ai, que legal. Hoje nós vamos ficar o dia inteiro, então, porque o bicho vai Ah, pegar. fica à vontade, viu? Só não vai porque eu tenho o personal daqui a pouquinho, senão era perigoso. Dá vontade, mas aquela imersão, assim, que realmente é tanto assunto gostoso, né? Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro mesmo conversando. Olha minha fadinha, gente! Estava Ai, pintando a que minha fadinha. Como pode lindo. melhorar? O Raul me deu de Dia das Mães esse livro, chama Fantasia para Adultos, ó. Então, ele tem vários arquétipos, assim, né? De feminino, unicórnio, dragão, sereias, nossa. E aí foi tão Uma bonitinho que terapia. ele me deu o livro, me deu a caneta, aquelas canetinhas super da moda lá, sei lá por onde tá, e me deu lápis, mas eu gosto de pintar com lápis. E é isso, né? Está aberta, pessoal, oficialmente a temporada de maternidade de feminino. Não é à toa que a gente está vendo essas mulheres com esses bebês, né, reborn por aí. Porque é uma grande dor, e não é uma dor só do feminino, é uma dor também do masculino, e é uma dor também da terra, tá bom? Então, a gente vai tentar juntar tudo isso que eu já venho falando há séculos, como pode melhorar, né? Ai, não aguento mais ver você falar de feminino e ancestralidade. Não tem jeito. A gente vai ficar um ano com o planeta Júpiter em Câncer. O que que isso quer dizer? Hoje é um portal, o número 6 ele fala sobre família, fala sobre amor, fala sobre. Ele vai falar sobre tudo isso, né? E aí, daqui 2 dias, dia 9, na verdade, 6, 7, 8, 9, 3 dias, dia 9, Júpiter também entra em Câncer, que é assim, o movimento astrológico é um grande movimento, talvez o mais importante de 2025, e esse movimento de Júpiter em Câncer fica até junho de 2026. Então, tem algum canceriano aqui? Meu ascendente é Câncer, né? E É então, linda. aê! Então, esse arquétipo do Câncer, ele vai falar muito sobre mãe, sobre casa, sobre cuidado. A gente ama cuidar. A Janine tá enchendo meu saco para eu fazer uma terapia lá com ela. Vou fazer, Janine, é bem mãe, né? E a Janine diz: Você desistiu? Você não vai fazer? Vou fazer, Janine. Só não deu tempo. É, os florais, né, para o meu útero, gratidão, já. E é isso. E é essa mãe pentelha que vai te mandar mensagem, que vai, tipo assim, presta atenção, porque não sei o que lá. Tem aquela coisa da mãe que também enxerga o futuro. Então, a Janine, às vezes, ela tá vendo uma coisa que eu não tô vendo. Então, a gente tem que aprender a respeitar, né, essa informação quando ela chega. E eu sei que a gente tem uma tendência, assim, às vezes, a não querer ouvir pai e mãe. A gente tem uma rebeldia. Quem é meu pai? Quem é minha mãe para poder me falar alguma coisa? É a sua árvore, né? É a sua árvore, é a sua base e é o seu futuro. Porque se você não se corrigir, se alinhar, se você não evoluir, você vai acabar criando mais o mesmo ou pior, né? Porque com arrogância, quando a gente tem arrogância diante dos nossos ancestrais, é, a gente, de alguma forma, a arrogância, ela faz a gente calçar o mesmo chinelo, o mesmo sapato, e eu quero ver se você tem força para conseguir fazer diferente. Então, a gente está aqui para tentar fazer um pouco diferente, e esse diferente, eu preciso das bênçãos deles para a gente poder conseguir. E não só das bênçãos deles, das bênçãos dos nossos anciãos, dos nossos professores, dos nossos mestres, de quem chegou primeiro, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, quando eu olho para uma empresa que está em ruína, e eu vou lá, contrato um CEO, aquele CEO vai trazer a solução para a empresa? Quem tem a solução para aquela empresa? O funcionário mais antigo, e talvez o funcionário mais antigo vai ser a cozinheira. Então, é isso que a gente precisa entender.
Quem tem mais força não é quem tem mais curso, quem tem mais inteligência, quem tem mais força é quem chegou primeiro. Por isso que a gente fala que o nosso futuro é ancestral. E por isso a gente precisa olhar com sabedoria para o nosso passado e para os nossos ancestrais. Porque, de alguma forma, eles já fizeram um pouco diferente dos ancestrais dele. Gente, eu tô numa sofrência. Esse óculos, ele é para longe, mas não dá. E eu não quis fazer aquele bifocal lá, multifocal, sei lá, aquela coisa. É esse aqui. Esse é para perto. Mas aí agora eu tenho que ficar o dia inteiro com esse aqui, que é para longe, só que para perto esse aqui não funciona. Eu vou ter que mandar fazer aqui o focal lá, o multifocal, e me adaptar com ele, né? Porque agora eu fico assim, né? Aí eu ponho aqui, aí tipo, aí tem que ficar assim, né? Como pode melhorar? É, e bem-vinda, Carlinha. Pois é, como pode melhorar, né? Então, pessoal, a gente precisa começar a enxergar além, né, dessa realidade, né? E buscar essa visão multidimensional, assim, de tudo, né? Multifocal, multidimensional de tudo. E através das terapias, é óbvio que tem coisas que é difícil a gente enxergar e aceitar. Hoje, no meu movimento aqui de reverenciar os ancestrais, de tomar força, que eu faço todos os dias de manhã, antes de levantar da cama, é, eu fui percebendo todo o trabalho braçal que foi feito até a gente estar aqui, né? Inclusive no nível de escravidão mesmo, inclusive no nível, sabe? Então, a gente precisa reconhecer muito isso. Todos os caminhos, todos os portais, porteiras que foram abertas para que a gente chegasse até aqui. Então, vocês não lutaram, né, com as feministas lá atrás, né? Vocês não estavam lá nas ruas pedindo o direito de votar, de trabalhar, de usar uma calça jeans e de tipo assim, de ser ouvida. Mas isso está no nosso DNA de alguma forma. Mas a gente reconheceu o movimento que esse feminino precisou passar, que acabou adoecendo o nosso feminino no sentido de trazer uma força, uma histeria, uma pulsão de vida tão forte. Muitas mulheres foram mortas, se não foram por a luta do feminino, mas ou sintomas ou sequelas que ficaram dessa histeria, dessa raiva, porque a gente precisou trazer uma brutalidade, uma agressividade para um feminino, até uma selvageria, no sentido de proteção. Só que agora o que está acontecendo? A gente não quer tirar essa armadura. A gente tem medo de tirar essa armadura, esses filtros. Então, por isso que a gente está falando de astrologia, negócios, desempoderamento, né? Porque o momento está pedindo agora o equilíbrio dessas duas forças que a gente finge estar tentando equilibrar. Eu quero que vocês peguem uma mesa aí, quem tem a mesa, e perceba o quanto está a sua energia feminina e masculina hoje. Bom, a minha, quanto está o meu feminino? 600, 700, está alto. 800, 900 mil. Quanto está o meu masculino, verdade? Quanto está o meu masculino agora? 500. Então, eu estou com excesso de feminino. Excesso de feminino também é mimimi. Ou talvez é só a espiritualidade subir um pouquinho. Como é que estava o meu feminino antes de entrar na aula? Estava 500. Então, subi um pouquinho o meu feminino para eu poder dar aula e falar com vocês a partir de uma energia mais amorosa. A Lu já tinha medido dela, estava quanto, Lu? Masculino 500, feminino 800. Isso. Agora, mas aí você pediu a inversão e ultrapassagem para ficar os dois 500. Tá alto o seu feminino. Aí o feminino muito alto, o que que acontece? Eu perco o poder de ação. E aí vou para o trauma e drama, vou para a choradeira do feminino, às vezes vou para a dor do feminino, né? Então a gente tem que estar monitorando e controlando. Talvez em alguns movimentos, igual aqui na aula agora, por exemplo, é, meu feminino subiu para eu poder dar a aula, para eu poder ter uma linguagem mais amorosa com vocês, né?
Para eu enfiar o dedo no rabo com vaselina. Vai ser com vaselina hoje. Mas depois eu preciso achar esse equilíbrio aí dessas duas potências, porque o excesso masculino eu perco o poder de ação. Muito masculino eu tenho ação, mas de uma maneira burra. Eu fico competidora, eu fico agressiva, e aí às vezes eu perco a conexão. Então, como é que tá o feminino e masculino de vocês? Alguém tem mais algum exemplo aqui? Quem mediu? Respira. Alguém mais percebeu? Em qualquer uma das nossas mesas vocês podem medir. E para os homens também. O homem precisa estar com 50, 500%, né? Masculino e 500% feminino. Qualquer, pode ser, Cirlei, pode ser nessa daí. A gente só precisa do reloginho. Qualquer mesa que tem o reloginho, vocês conseguem perceber essa energia. Então, respira, baixa as barreiras, como pode melhorar. Do começo do ano, a lá, Ana, masculino 800, feminino 500. Aí, quando tá muito alto, o que que eu tenho que pedir? A inversão. Quando tá muito baixa, eu peço a ultrapassagem. Ou eu posso pedir que a minha energia masculina e feminina sejam ajustadas da maneira mais coerente, ascendidíssimo. Ah lá, ajustei agora, ficou 500 cada uma. É legal, né? Só que aí a gente precisa ficar o tempo inteiro balanceando. E quando os dois tá embaixo, tá baixo. Baixo quanto, Bárbara? Negativo? É um zumbi, né? Frequências negativadas, a gente está numa outra dimensão. Tá baixo mesmo, é. No caso, não deu negativo ainda, mas se você não cuida, daqui a pouquinho, quer dizer, ela vai para o baixo do zero, e aí. Então tem que subir. Você tá com pouca potência de masculino e feminino, tem que subir, tá? O ideal é a gente chegar nos 500, tá? Além das mesas, é óbvio que a gente precisa ter postura. E essa postura exige de nós essa autorregulação. Anotem essa palavra aí. Autorregulação. É como se fosse assim o batom e o tênis, né? Tipo assim, eu tava o tempo inteiro calibrando essas duas potências dentro de mim. Então, mulheres que estão sempre no masculino, a autoestima, a vaidade delas está zero. Ela tá parecendo o tiãozão. Sabe o tião lá do supermercado? Ela e o tião tá ali no mesmo nível. Ao ponto e chega um momento ao ponto de você não saber. Você olha para a pessoa, você não sabe se é homem ou se é mulher. Então, ajusta e calibra esse masculino e esse feminino. Vai arrumar seu cabelinho. O externo também muda o interno. Chega de ser tião, né? É bonita a gente ver uma mulher. Não estou falando de opção sexual, por favor, né? Existe uma inteligência aí nessas duas potências, tá bom? E a gente precisa regular. Inclusive, quem tem homossexualidade aí, interessante ponto de vista, eu tô vendo uma novela, ela fala dos invertidos. Então, num tempo ali, essa novela passa em 1500, 1600, né? Novela das seis. E aí ela fala, não fala homossexualidade, nem sei se esse termo existia naquela época, mas ela vai falar sobre os invertidos, né? E eu achei super sensato, porque às vezes é isso, eu vou ficando, a minha mãe tinha uma potência de masculino muito alta, a minha avó tinha uma potência de masculino muito alta, você pode até medir qual é o feminino da sua mãe. Isso é ciência, vamos lá. Verdade, verdade. Quanto tá o feminino da minha mãe agora? Ó, como a minha mãe tem uma frequência negativada sempre, o feminino dela também vai ser negativado, mas tem uma ciência aí também que eu já falei para vocês, né? Que a gente pode estudar dentro dessas aulas, que é os deuses do submundo. Ó, o feminino da minha mãe tá menos 300. Quanto tá o feminino da minha avó? A minha avó já era bem feminina, 600, 700. Verdade, qual o feminino da minha bisavó? Verdade, qual o feminino da minha bisavó? Da minha bisabilha? Olha, ela tinha um feminino bem legal.
Verdade. Qual a potência de masculino do meu pai? 600, 700. São perguntas legais para a gente poder entender a química do nosso corpo. Você não nasceu do vizinho e nem de uma árvore. Então, entender um pouquinho, ó, qual a potência de masculino do meu avô? Do meu pai parou no 700. Qual a potência de masculino do meu avô? Qual a potência de feminino do meu pai? Olha que bonitinho, o feminino do meu pai está em 600. Gente, meu pai, ele é uma piada. Ele tem uma energia feminina super alta. Uma vez, gente, ia chover, eu já contei essa história em alguns grupos. Ia chover, e aí ele ficou tão apavorado com a chuva que ele catou os ninhos dos passarinhos da árvore. Vê se tem cabimento. Tirou os passarinhos da árvore e levou para dentro da tapeçaria. Ele tem uma tapeçaria. Só que ele esqueceu que ele tinha um monte de gato, porque meu pai acolhe todo mundo, né? Ai, gente, você vê a tristeza dele, os gatos comeu os passarinhos. Olha, ele ficou arrasado, gente, ele ficou super mal. Então, vamos voltar para a aula aqui. Então, só para vocês poderem entender um pouquinho aí da química dos pais de vocês, dos seus ancestrais, tá bom? E a gente está aqui hoje para poder buscar o nosso equilíbrio. O que que vai acontecer daqui para frente? De janeiro até agora, a gente estava numa potência muito masculina. Tava difícil a gente sustentar a energia feminina, porque muitos planetas foram entrando em Áries, né? E o Áries é o arquétipo do guerreiro. Essa energia vai ficar nos próximos 3 anos, 5 anos. Então, deixa eu ver, eu acho que eu até anotei essa informação aqui, ó. Saturno entrou em Áries, ele fica por 3 anos. Netuno entrou em Áries, cadê o ciclo dele? Eu tinha anotado essa informação. 14 anos. 14 anos o planeta Netuno vai ficar em Áries, tá? Então são planetas que tudo que está em cima rege aqui embaixo. E por que que esses planetas estão trazendo a inteligência do guerreiro para nós e da guerra? Porque a gente precisa começar um ciclo novo. Aí olha que bonito. Júpiter entra para poder ajudar a gente a não surtar. Júpiter entra em Câncer. Câncer já é uma energia das águas e do feminino, para poder dar uma equilibrada, porque até junho, até agora, eu não sei vocês, mas estava bem difícil. Estava bem difícil. Eu estava à base de passiflora, valeriana, erva cidreira, tudo calmantes aí naturais fitoterápicos, né? Porque estava muito, muito, muito desafiador para mim manter o meu feminino aqui. E eu preciso manter o meu feminino até pela cura do meu útero. Alguém mais tem problemas no útero? O que que isso quer dizer? Hipermasculinização. Por que que a gente se hipermasculinizou? Kézia, sobrevivência, ponto. Por isso que eu estou falando para vocês. Júpiter está entrando em Câncer, vamos se permitir experimentar, tirar um pouquinho da armadura? Talvez, meus amores, a gente não vai conseguir tirar 100%, não. Só que é o que a gente vai ver, essa consequência desses ajustes nos nossos filhos, tá? Então, a gente começa descansar como uma dama, pois é. Para mim, gente, o descansar, o relaxar, ele é pior que ir para academia. Para mim é mais fácil ir na academia do que eu conseguir pregar minha bunda no sofá e relaxar. Por isso que eu voltei a ver novela. Então, a novela, para mim, é um exercício de receber, de parar, de não pensar em nada, de desligar o meu masculino um pouquinho, de descansar o meu útero, porque o cérebro da mulher é o útero. Entende? Então, esse feminino, ele precisa de paz. Só que a gente, interessante ponto de vista, Kézia, mas é impossível. Você vai ter que criar esses momentos, seja aqui nas nossas aulas,
né? Seja um momento que você vai pintar uma fadinha, seja um momento, sabe? E não vale ser e dormir, porque dormir você está fugindo do movimento de relaxamento. Tem que ser uma escolha de relaxar de forma consciente. A gente vai, eu tô com um horário fixo agora no salão, para eu poder parar ali, que eu detesto, ir para salão, detestava, né? Mas esses dias eu fui e eu saí de lá tão curada que todo mundo percebeu. Falou, Kézia, você tá saindo aqui do salão outro. Eu falei, sim, porque eu estou me nutrindo de outras mulheres. Eu estou recebendo de outras mulheres, porque hoje a gente, no nosso dia a dia, interessante ponto de vista, a gente não está. A gente está fugindo demais de relacionamentos, né? E a gente perdeu a grande habilidade do feminino, que é a escutatória, que é de ouvir. E a gente, como terapeuta, a gente quer ouvir trazendo uma solução. E mulher, muitas vezes, precisa só ser ouvida. Ela não tem força para mudar. Então, hoje, quando a minha mãe reclama do meu pai, e ela vai reclamar do meu pai até morrer, assim como eu vou reclamar do meu marido até morrer, é um padrão, mas interessante ponto de vista, ou eu não tenho força, ou eu não quero, é difícil admitir que eu amo meu marido, a gente tem essa dificuldade, hoje a gente estava dormindo, eu coloquei a mão nele, eu fiquei ali, eu preciso de você, eu só preciso aprender a precisar com leveza, porque o precisar para nós é muito desafiador. Só que quando a gente não aceita que a gente não se cura. Eu preciso de um terapeuta, eu preciso de uma personal, eu preciso de uma facilitadora, eu preciso da minha mamãe e do meu papai, até morrer. Dizem que na hora da morte, sabe o que que a gente fala? Mãe! Mãe! É da hora do nascimento até a hora da gente desencarnar, esse arquétipo vai estar com a gente. Esse arquétipo vai estar com a gente. Eu fiquei emocionada aqui também, Claudinha, porque, uau, como é bom eu precisar da minha mãe. E como é bom eu entender o meu tamanho. Porque, assim, se eu preciso da minha mãe, eu saio muitas vezes da arrogância, de que eu sou melhor do que ela, de que eu sei mais. Gente, comer comida da mãe. Ontem eu falei de frango, eu comecei a chorar no meio da live, né? Mas é sobre isso, a gente reconhecer que a gente precisa, sim, do outro, né? E reconhecer o quanto a gente precisa do masculino é muito importante. Eu não quero ser autossuficiente. Eu não quero ser independente. Não quero. Não quero, porque na verdade aqui na Terra, no planeta Terra, a gente vai, para nascer a gente precisou de ajuda e para morrer a gente vai precisar de ajuda. Você não vai se enterrar sozinho. Não vai. Então, até na hora que a gente nasce, até na hora que a gente morre, a gente vai precisar de alguém. Por isso que eu amo o Ubuntu. O Ubuntu é uma filosofia africana que desde quando eu comecei a estudar Ubuntu, porque eu era aquariana, eu nasci com o pau na mesa, acho que eu já nasci com o pau batendo na cara do médico, tipo assim, muito empoderada, né? E eu percebo que a cura hoje, inclusive do meu próprio útero, eu percebi o quanto o meu útero, tipo assim, eu canalizei uma mesa para curar meu útero. Provavelmente essa mesa vai curar muitas pessoas, mas talvez essa mesa não vai me curar. Por quê? Porque a minha cura é aceitar que eu preciso de uma outra pessoa me facilitando. Talvez a Janine vai conseguir me ajudar muito. Mas eu preciso conseguir receber. Mas eu percebi que depois que eu canalizei a mesa Conexão Útero, eu fiquei frustrada porque ela não estava me curando e ao mesmo tempo eu comecei a receber milhões de depoimentos de cura com aquela mesa. Eu falei, mas por que que o diabo dessa mesa não está resolvendo o meu problema? Porque a minha cura é eu aceitar a minha dependência. A cura do nosso feminino é a gente aceitar a nossa dependência, principalmente do masculino. Põe uma coisa na cabeça de vocês: o feminino só desabrocha com um homem do lado. E o primeiro homem é esse pai. O primeiro homem é esse pai. Então, esse primeiro homem é o primeiro homem que eu também, até morrer, eu vou ter que fazer as pazes com ele para que eu possa ter facilidade com os outros homens, e inclusive com meu filho, com os meus filhos homens, tá bom? Então,
Eu já ia falar Jaturno, que é a mistura de Júpiter com Saturno. O Jaturno, o Júpiter, gente. Júpiter entra em Câncer, porque Júpiter vai expandir, vai nos expandir. Júpiter é o regente de 2025, é a força desse ano. Então, até agora a gente precisou matar, morrer, e a partir de agora a gente começa um processo de inicialização. A gente não entende 2026 separado de 2025. Então, o primeiro estágio de 2025, morte, guerra, matar aquilo que... matar o nosso excesso de masculino, matar o nosso feminino perverso, matar nosso julgamento. Esse processo vai continuar até final do ano. E agora a gente tem um norte que é Câncer. Então, agora a gente vai vestir a roupinha de Câncer. Então, estudem sobre arquétipo de Câncer. Deixa eu até pegar aqui dar um Google aqui rapidinho. Ai, Google é coisa velha, né, gente? Agora é o chat GPT. Como é que é? Arquétipo de Câncer. Vamos lá. Arquétipo de Câncer é a mãe, é a nutrição, é a proteção a partir do feminino. Entende a diferença da proteção do feminino e da proteção do masculino? O pai é aquele que vai matar por você. É aquele que vai entrar numa guerra, é aquele que vai atravessar um oceano, é aquele que é uma proteção física. E às vezes a minha dor, eu falo, mas meu pai não me protegeu quando eu precisei dele. Por que que o meu pai não me protegeu quando eu precisei dele? Porque ele estava trabalhando, e meu pai estava trabalhando por quê? Para ele? Para mim. Assim como hoje a gente trabalha também para os nossos. Eu falo isso para os meus filhos, eu não precisava. Eu poderia estar aqui coçando a periquita. Não é mais coçando o saco, é coçando a periquita. Mas, por que que eu não estou coçando a periquita? Porque eu tenho 3 filhos. E daqui a pouquinho eles estão entrando na faculdade. Então, eu também preciso de me movimentar para poder ajudá-los a ter um futuro um pouco mais gentil do que o meu, né? E eu também estou bem jovem ainda, né, gente? 44 anos, eu estou na flor da minha idade. Então, é esse tipo de inteligência que a gente tem que perceber. Por que que o meu pai não me protegeu na hora que eu fui abusada sexualmente? Porque ele estava trabalhando. Então, a gente precisa começar a entender, rever os nossos conceitos, rever. Então, sabe assim, talvez tenha uma raiva, uma falha aí. Onde estava minha mãe? Doente, a cama. Por quê? Porque ela adoeceu, o feminino dela adoeceu. Então, nós somos frutos de femininos adoecidos. Mas assim, e por que que o feminino da minha mãe adoeceu? Entende a ordem? A gente tem que ir colocando ordem na nossa história. Olha para a sua cronologia. Por quê? Porque a sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó estava lá na ditadura, estava lá. E mesmo que elas não foram para a rua brigar por nós, elas viveram isso. Entende? Faz sentido para vocês? Então, as nossas mulheres vêm de um processo de hipermasculinização. E a minha mãe, ela é o sintoma. Minha mãe, ela só dorme por quê? Porque talvez as outras, as anteriores, ó, tiro, porrada e bomba. Literalmente tiveram que ir para a guerra, tiveram que ir para a luta. Tiveram que fazer essa revolução. Olha a nossa revolução hoje, que linda que é. A nossa revolução hoje é com o pêndulo, a nossa revolução hoje é facilitar entidades e portais, a nossa revolução hoje é aprender a ter uma comunicação mais afetiva, mais feminina e mais amorosa. Graças a deusas galácticas e às nossas deusas ancestrais e deuses ancestrais, talvez a gente não precisa mais ir para uma guerra. O Brasil é um arquétipo feminino. Por isso que a gente está no Brasil. Eu vejo como sorte. Porque hoje, Saturno, Júpiter e Netuno, a gente já está vendo guerra, né? Em Gaza, e talvez pode ser que piore um pouquinho. Se a gente não que seja, talvez seja uma obrigação nossa. Talvez está na hora da gente assumir a responsabilidade de mudar o nosso futuro. Mas como é que seria a gente fazer isso só por diversão?
Eu acredito que a gente tem poder e potência, sim, para evitar uma guerra. Mas é. Lembra daquela música que fala do Armas e Flores, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí fala assim, pelos campos, como é que é? Pela campos, a flores, grandes plantações. Enfim, é a gente trazer esse feminino para essa guerra de masculino e feminino que a gente está vivendo. Briga por terra é briga pela mãe. Então, talvez a gente vai perceber uma gravação de guerra, talvez a gente vai viver a Terceira Guerra Mundial, porque a gente vai ver uma temática canceriana até junho do ano que vem, e ela vai fazer uma elevação de valores familiares. Só que quando isso não está curado dentro de mim, vem a guerra. Briga por terras é briga por mãe. Briga por mãe é briga por pertencimento. E olha que bizarro. Eu não tenho que brigar. Eu tenho só que tomar posse da minha mãe e do meu pai. Hoje meus filhos falam, né? Já falam menos, mas você gosta mais do Raul. Eu falo, eu não gosto mais do Raul. Talvez o Raul precisou mais de mim até agora. E eu falei esses dias pro Tomás, falei para ele, não queira ser o Raul. O meu amor por você me descansa tanto, me traz tanta paz. Porque o meu amor pelo Raul sempre foi uma guerra. Entende? Sempre teve, sempre foi pesado para mim. Então eu falo para ele, por favor, não queira ser o Raul. Amar o Tomás é tão bom, é tão maravilhoso, me descansa, me relaxa, me traz paz. Só que a gente tem que entender isso. Agora a criança, ela não vai entender, ela vai entender o quê? O verbo, né? Raul, Raul, Raul. Por que que eu não falo Tomás, Tomás, Tomás? Porque o Tomás não precisa. E eu falo, filho, que bom que você não precisa. Que bom. Só que aí a criança não entende. Aí o Tomás começou a criar problema. Porque a doença é a criança querendo aparecer para o papai e para a mamãe. Toda vez que você ficar doente, você está falando, papai, mamãe, olha para mim. A Gra achou maconha, Gra? Oh, meu Deus do céu. Relaxamento, Gra. Bom, eu vou te jogar a culpa, né? Tá faltando mãe. Por que que alguém usa droga? Para relaxar, gente. E por que que eu preciso usar droga para relaxar? Porque eu não aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe era o Tião. Sabe o que você pode fazer daqui para frente? Eu sei que vai ser difícil nessa altura do campeonato, mas assim, imagina você abraçando o seu filho, dando de mamar para ele. Quanto tempo seu filho mamou? Todo vício acabou que é falta de mãe. Por que que eu fumo? Mãe. E talvez assim, por exemplo, eu mamei muito. Eu mamei até os 5 anos, mas era aquela mamada. Provavelmente minha mãe estava me dando de mamar, varrendo a casa, brigando com meu pai. Então, assim, foi uma mamada sem conexão, faltou olho no olho. Ela não conseguia relaxar. Gente, dar mamar para mim foi muito difícil. Que pena, que pena, porque acho que hoje eu tô aqui dando um pouquinho de teta para vocês, assim, né? Porque eu não tive muita paciência para dar de mamar para os meus filhos e essa é uma dor. Meu leite secava, porque eu não tinha paciência para sentar, para relaxar. Poderia fazer uma aula sobre drogas e dependências, como pode melhorar. A gente até tem uma mesa de entidades que fala disso, assim. Ela é bem antiguinha, mas hoje a gente poderia trabalhar o feminino. Então, eu com os meus vícios, que eu tenho, meus vícios também, é óbvio, eu tenho sentido muita vontade de fumar. Mas eu não estou fumando, estou conseguindo. E toda vez que eu sinto vontade de fumar, eu vou lá, imagino minha mãe, vou para a tetinha dela, mamo, e fico ali recebendo dela. Compulsão alimentar, a mesma coisa. Você está com fome de mãe. E o que que é mãe? É isso aqui: nutrição, colo, carinho, sensibilidade. Esse arquétipo de câncer, que é o arquétipo da mãe, e minha mãe é canceriana, não é bizarro? Meu pai e minha mãe é câncer.
Esse arquétipo reflete a forte ligação do signo com a emoção, sensibilidade, intuição e também a nossa necessidade de segurança. Qual é uma tendência agora para o futuro? Nossa, eu estou transpirando. Uma tendência agora para o futuro. Vendas de imóveis, dona Cirlei. O mercado imobiliário vai dar um up agora. Porque como vai aumentar a nossa carência por mãe, e a gente projeta isso para bens materiais, quem não tem vai querer comprar uma casa própria, vai querer mudar de casa, vai querer melhorar a casa, vai querer, olha que legal, eu estou mudando agora, né? Então, assim, o quanto eu posso fazer esse movimento agora de forma consciente? E eu nunca tive vontade de comprar casa, eu comprei. Quando Júpiter teve em Câncer foi em 2013. O que aconteceu em 2013? Eu fui mãe e comprei a minha primeira casa, de 2013 para 2014. O que aconteceu em 2013 na sua vida? Júpiter também estava lá. Vocês conseguem lembrar? Eu só lembrei porque a Cleo, eu estava grávida da Cleo, mas a Cleo nasceu em 2014. Eu também, então eu estava grávida em 2013. Então, o que vai aumentar? Toda a temática que envolve o tema de câncer, e câncer é mãe. Vai aumentar a família, vai aumentar a nossa preocupação com a família. Ah, eu já era neurótica com os meus filhos, já não tô querendo mandar de novo, eu tô com aquele surto de não querer mandar a criança para escola. Mas, tipo, eu já tô aprendendo a equilibrar o meu exagero, né? Eu tenho aqui uma. Eu não tive falta de pai e mãe, eu tive excesso. O excesso de pai e mãe também cria desconexão. Meus pais eram muito psicopatas, assim, tipo, muito medroso. Se você olhar para isso, seu olho vai cair. Se você for atravessar a rua, vai passar um dinossauro em chamas e ser pai e mãe canceriano. Canceriano é muito dramático, né? Então eu cresci com um pai e uma mãe desse jeito. Me botaram muito medo, né? Como pode melhorar? Que mais, gente? Antes de entrar em continuar falando de câncer, quero voltar um pouquinho para. Vamos falar um pouquinho de Saturno, Netuno, né? Saturno entrou em Áries. Saturno, ele dá forma à estrutura. Saturno fica em Áries nos próximos 3 anos. Percebe por que que ele entra em Áries? A gente vai criar um mundo novo a partir de agora. 2026 é ano 1, é ano de início, inicialização. Ó, a gente está em 45 pessoas aqui, que legal. Vocês estão gostando da aula? Tem alguém aqui que é a primeira vez? Bem-vindos. Um abraço de mãe. Como pode? Um abraço canceriano. Tem bastante controle aqui. Fui bem educada. Como pode melhorar? Então, Saturno precisa dar forma. Então, ele traz uma energia de início, de processo, de guerreiro. Vamos construir um mundo novo, mas a partir de uma energia feminina, de mãe canceriana. Esse é o tom. Para quem teve mãe muito brava, é difícil às vezes assim acessar a gentileza do feminino, né? Então, o meu feminino, cara, ele é bruto. Meu feminino, a minha mãe era aquela pessoa que eu falava, mãe, a fulana me chamou de feia na escola. No outro dia, minha mãe, eu já ficava sabendo, minha mãe tinha ido na casa da amiga, já tinha batido na mãe, na avó, na tataravó dela. Tipo assim, tá, sabe? Então, eu cresci, eu com medo de falar as coisas para minha mãe. Até hoje eu não posso contar. Não posso contar as coisas para ela. Ela vai resolver de um jeito interessante. Então, tipo, eu não conto, né? Esses dias ela bateu, gente, é sério, ela quase bateu, ela não bateu. O Filipinho, meu afilhadinho, aquele loirinho maravilhoso,
Apanhou na escola, chegou com um arranhão, uma mordida, na verdade, foi uma mordida na cara. A minha mãe foi na casa da mãe dele. Aí eu lembrei minha cunhada, eu falei, não conta pra minha mãe, se você não quer ser presa, porque, tipo assim, o risco da minha mãe lá e matar ela é muito grande. Eu falei, então não conta, que a minha mãe tem uma energia muito forte. E já tá ficando velha, né? Aí tá piorando. Sabe aquela coisa de criança? Criança não se bate? É um feminino até infantil. A criança não prega a mão? Criança não tem dó de bater na outra criança. Só que o adulto fazendo isso, não dá para eu chegar lá pro juiz e falar: juiz, a minha mãe entrou, já passou, voltou para criança. Ela já passou dos 60, agora ela voltou para criança. Minha mãe não pode mais sair de casa, cara, porque ela vai começar a dar porrada em todo mundo, mas o juiz não vai entender, né? A não ser que for um juiz Waldorf ou um juiz que estuda constelação. Como pode melhorar? Então vamos lá, Saturno. Então tem uma agressividade no ar. Essa agressividade vai ficar para os próximos anos. A gente vai ter que aprender. E olha que louco, duas energias poderosas para nós. A polaridade, né? Áries e Câncer. Metade de mim é Áries, metade de mim é Câncer. Então eu tenho que pegar essa agressividade de Áries, esse fogo de Áries, trazer ele para o meu coração e perceber o que eu vou criar com essa força. Só que se o meu coração não está curado, eu vou exponencializar a minha raiva, a minha vingança, o meu ódio, a minha confusão. Por isso que eu estou falando para vocês, quem puder, faça o curso de constelação. Então, constelação, inclusive, é uma tendência de mercado. A terapia, deixa eu compartilhar um post aqui para vocês. Constelação, astrologia, tarô, tudo moda, inclusive assim para as empresas, tá, pessoal? Já ouviram falar na Flormel? Flormel é de Franca, é de uns amigos meus. Eles não contratam ninguém sem antes fazer um tarozinho. E não é à toa que a empresa cresce tanto. Flormel é uma empresa super. E quem coordena a empresa é a mãe e a filha. O pai também tá lá, mas a mãe e a filha. Deixa eu pegar um negócio aqui para vocês, vocês vão ficar felizes. Tem terapeutas aqui nessa aula, gente? Ou é só eu? Ó, a previsão é o crescimento estável de mais de 39% por ano de temas como astrologia, misticismo e tarô. Uma tendência que veio para ficar e terá um impacto cultural duradouro. Isso aqui, ó, fonte Next Atlas, para quem é mais cabeção. Ah, eu gosto de ver para crer. Então pega lá o estudo, ó, Next Atlas. Curso de constelação 299, gente. E quem quiser uma constelação, 499, junto com o curso. Curso super completo, super completo. Espera aí que eu vou compartilhar mais aqui falando sobre a tendência da espiritualidade. Por que isso está acontecendo? Necessidade de vínculos genuínos em meio à polarização e o tanto de IA. Orientação em cenários complexos de uma sociedade algoritmizada e vai piorar. Acesso facilitado por meio de ferramentas de IA. Então, entende que o mundo está ficando masculino, frio e calculista? A gente não precisa se relacionar, é isso que a sociedade está falando. Não, imagina, o seu terapeuta pode ser um IA. Gente, isso vai gerar uma loucura nas pessoas. A pandemia é mental. Por isso que as profissões como terapeuta, enfermeiro, toda profissão de cuidador vai estar em alta daqui para frente, porque as pessoas vão tentar o IA. Deixa eu pegar uma informação aqui sobre quem usa IA. O que está acontecendo? O terapeuta como IA. Aqui, ó, sobre o IA. Não se engane, essa presença que conforta, porque o IA está disponível para você 24 horas por dia. Essa presença que conforta também pode corroer. Quando você terceiriza suas escolhas para um modelo que não sente, que não erra,
que não paga pelas consequências, você está renunciando ao mais humano dos direitos, o direito de falhar por sua própria conta. Olha que loucura que a sociedade está caminhando. Médico vai ser IA, terapeuta IA. Se a gente não discute isso, como é que eu ganho dessa IA? Eu não quero colocar vocês para competir com a IA, mas assim, interessante ponto de vista, a gente já perdeu para a IA. Como é que a gente pode mudar? Através do amor, olho no olho, presença. Já estão pagando no Japão US$ 40 por hora para você ter um amigo ou para alguém poder ficar assistindo você enquanto você almoça. Vocês sabiam que no Japão, os idosos, as pessoas que morrem são descobertas depois de um ano? Um ano! Ninguém sente falta dos idosos. Tem gente que vai ser descoberta depois de 3, 4 anos. Eu não sei se é no Japão ou é na China. Para mim é tudo igual, né? Mas não é. Eu sei que não é. Mas eu sempre confundo. Eu sempre fico com a questão do olhinho puxado. Mas a China também tem muito disso, assim. São lugares muito robotizados. E, de fato, o robô, ele te dá um senso ali de companhia, né? Alguém aqui já conversou com uma Alexa? O que está acontecendo com esses carros que tem IA? Tem criança indo fazer compra, chegando no McDonald's. De vira e mexe está acontecendo isso fora do Brasil. Cadê a mãe? É uma sociedade que prega tanta alta performance. Eu quero que vocês performam com o feminino de vocês. Eu quero que vocês sejam assim, a performance do relaxamento. É muito frio, né, cara? Eu acho muito bizarro. Eu falei essa semana pro Mikael, né? A única posição que eu tenho orgasmos, eu não tô podendo, por conta do mioma. Aí eu falei pra ele, eu acho tão chato esse negócio de vibrador. Aí eu falei pra ele, eu falei, se eu sei que os homens se incomodam com a questão do vibrador, eu falei, mas a gente vai precisar dar uma adaptadinha aí até a cirurgia, ou até esse mioma diminuir, né? Falei, porque, eu acho um trem tão esquisito essa coisa de vibrador, gente. Eu acho um trem assim, eu até uso, né? Porque como pode melhorar? Eu não tô tendo orgasmo com a relação sexual por conta da questão do mioma e tal. E o orgasmo, ele é muito curador. Gente, um orgasmo por dia, você vai tirar toda a dor corporal, tá? Fica a dica. É um relaxante muscular ali, fora que restaura a nossa energia, né? De uma forma geral. Mas eu acho um trem muito esquisito esse tal do vibrador, né? Mas olha para você ver aonde está a nossa loucura. Tem gente que está super saciada com o vibrador. Isso não me sacia. Eu fico com a sensação de que falta o calor ali humano, né? Eu uso às vezes pela questão de química do corpo, né? Mas, tipo, é o fim da picada. Não se acostumem com o IA. Porque se vocês se acostumarem, a gente que tem mais consciência, a gente vai se render a isso. Não estou colocando o IA como um inimigo. Funciona, graças a Deus tem o vibrador. Como pode melhorar? Porque eu não tenho nem paciência para ficar ali esperando muito tempo para poder ter orgasmo. Então tem o tal do sugador que é 40 segundos, ele é maravilhoso. Mas como pode melhorar? Entrar em comunhão, mas assim, não percam a humanidade. Não percam a necessidade humana. Tomar um café com uma amiga, sabe? Tipo, poxa, um corpo quentinho do seu lado, pelo amor de Deus. Tem gente já comprando cachorro robô. Só que uma hora a conta vai chegar, porque, sabe? E olha para você ver, a minha percepção sobre tudo isso, por que que a gente tem que desconstruir? Porque que área está aqui para a gente poder desconstruir tudo isso? Porque dá trabalho, ter relacionamento dá trabalho, casar dá trabalho, ter filho dá trabalho. Só que, interessante meu ponto de vista, eu não vejo muita solução sem relacionamento. Eu não vejo solução. A gente vai evoluir,
Mas assim, a partir de uma infantilidade. E olha a vida desse japonês, é isso, assim que você quer a sua vida? Você vai morrer sozinho, ninguém vai nem perceber que você morreu. É assim que você quer seu futuro? Olhem para o Japão, que fez aquele trem lá de matar, né? Principalmente, como é controle de natalidade, né? E se era mulher, eles matavam. Se o bebê nascia ainda menina, e agora o que que aconteceu com o Japão? Não tem mulher para os caras casar. E aí o tráfico de mulher, e aí um monte de coisa bizarra acontecendo, porque não tem mulher mais para os caras se casarem. Tipo, e se a gente parar para pensar que o Japão é a inteligência artificial do mundo também, por isso que eu falo para vocês, é o masculino perverso no controle. E vocês já estão vendo o resultado, a solidão. Gente, eu vou no banheiro, há 2 gatos atrás de mim, um cachorro, um filho. Gente, dá trabalho essa casa cheia, mas eu falo, ai, graças a Deus eu tenho todo mundo. Hoje eu fui tão bonitinho no banheiro. Aí o Plutão botou a cara, aí a Alice veio, pôs a cara, aí passou um pouquinho, chegou o Sirius, eu falei, como eu posso ser mais amada? E sortuda, e grata, e feliz. Tem gente que não tem coragem nem de ter um pet, dá muito trabalho. O que que você está fazendo com o seu tempo à toa? O que que vocês estão fazendo com o tempo à toa? Pois é, dá trabalho educar, eu sei que dá trabalho limpar, só que é uma vida, aquela casa às vezes inteira arrumadinha, é uma casa que não tem vida. Hoje eu olho para a bagunça que amanheceu a minha casa, almofada no chão, coberta, eu falo, tem vida, tem gente, tem amor, tem nutrição. Deve ser muito triste. Bom, meu interessante ponto de vista, eu acho que vai chegar um momento que vai ser muito triste você chegar em casa, cara. Eu ainda quero comprar uma calopsita. Na verdade, não é a calopsita, é aquele passarinho do Blue. É... Como pode melhorar isso aí, Karen? Ontem eu achei um cocôzinho aqui no tapete, acho que ficou pendurado no pelo. Hoje eu tenho que tosar a Alice. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Aí tive que lavar o tapete. Acontece, né? Mas assim, gente, hoje meus filhos cresceram e eu sinto tanta falta de cuidar deles que eu não acho ruim de limpar cocô. A hora que eu peguei o cocôzinho da Alice ali, eu falei, oh, que saudade dos meus bebês. Então é sobre isso. E o feminino, ele não tem preguiça de cuidar. Ele ama cuidar. Isso é o feminino, ele ama nutrir, ele ama cuidar. A gente só precisa perceber que esse feminino tá aí, talvez um pouco anestesiada. A Leone da personal. Quantas alunas você tem? O quanto você é mãe, né, gente? Vocês são mães, mesmo às vezes sem não ter filhos, vocês estão sendo mães, esse feminino tá aí. É isso que a gente precisa reconhecer, o meu feminino tá aqui. Kézia, eu preciso curar meu feminino, é só você reconhecer o seu feminino. Ontem eu fiz uma constelação, foi muito forte, que era um sistema muito abusivo, assim, no sentido, todas as mulheres foram abusadas sexualmente. Então, bisavó, avó, avó, a mãe, a filha, e agora, para piorar, as netas. Então, você vê que a escolher a morte já passou para os descendentes. Olha que louco, né? E a gente ficou conversando muito sobre isso. E por que, Késia? Isso é uma maldição? Não, isso é um amor cego ao meu clã. Por amor a vocês, eu também sou abusada. Por amor a vocês, eu também morro. Por amor a vocês, eu morro até igual. Desenvolvo, às vezes, o mesmo câncer, né? É isso. Então, a gente tem que prestar atenção nesses movimentos. Não, foi fechada, essa constelação foi fechada. Então, é sobre isso. A gente tem que olhar para esse lugar aonde, tipo assim, amor daqui para frente é olhar para a vida. Amor é escolher diferente. Então, é isso que Júpiter quer trazer esse senso para nós. Porque se a gente continuar repetindo o padrão, a gente vai continuar criando guerra com esse tanto planeta em Áries e com esse tanto de energia masculina no ar. São 3 planetas em Áries e vão ficar nos próximos anos.
Então, a gente está tendo assim, sabe? Eu mudo ou morre. Esse Júpiter fica em Câncer 1 ano para a gente poder mais do que nunca treinar o nosso feminino sagrado. Nossa, minha blusa encharcou, gente, de suor. Vou ter que virar ela para outro lado. Ainda bem que ela é bivolt. Agora eu fiquei com frio. Tá dando para entender os arquétipos que eu tô falando para vocês? Então vamos lá, vou acelerar rapidinho que eu preciso encerrar. Vou para minha personal, minha amiga. É, Saturno vai dar forma. Ao que eu quero dar forma daqui para frente? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. No que eu quero dar forma? Para que eu quero dar forma? Que tipo de mundo eu quero para os meus filhos? Talvez tem gente que não está querendo ter filho para nem ter que se responsabilizar com a cura planetária, né? Foda-se. Tipo, eu não vou ter filho mesmo, quero que o mundo se exploda. Talvez isso seja um ponto de vista que a gente está vivendo. Porque eu falo que quem tem filho, eu fico mega ansiosa e preocupada com o futuro, não é, Jaque? Não é, mamães? Eu fico nervosa, me dá tremelique de mandar minha filha para a escola. Aí hoje me veio assim, você está preocupada com a Ariana? Com um ascendente escorpião? Confia no seu taco. É perigoso ela levar o bolo com veneno para a escola do que ela comer o bolo envenenado, né? Como pode melhorar? É aqui que eu tenho que ficar de olho, né? Para ela não levar o cookie com trabalhar bastante ela, mas ela está sendo trabalhada, tá tão bonitinha. E Saturno é o planeta que traz grandes desafios, tanto que as pessoas chamam ele na astrologia de Chaturno. Então, o Saturno entrando em Áries, ele vai trazer grandes desafios. Então, como que eu estou interpretando esses grandes desafios? A Terra, a transição planetária. É óbvio que tudo que acontece no macro acontece aqui. Eu estou sendo obrigada a me reinventar, né? E ele traz também, quando eu olho para grandes desafios, eu olho para novos ciclos, entende? Então, por exemplo, a Cris comentou semana passada que quer mudar de cidade. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu só preciso escolher isso a partir de uma adulta consciente. Vai dar trabalho. E tem uma dor nesses novos desafios. Quando eu mudei para Riviera, os primeiros 6 meses, eu machuquei meu quadril. O que que é quadril? Dependência. Eu fiquei tão sozinha, sem as minhas amigas, sem meu pai, sem minha mãe, sem marido. Foi maravilhoso. E aí, sabe o que que eu descobri? O quanto eu precisava do barulho dos meus pais. Problema no quadril, dependência emocional. E aí eu fui entender, tive que curar as minhas dependências emocionais, porque eu já era uma adulta. E aí qual é o BO? Eu tenho que me nutrir. Eu tenho que me nutrir. Eu ainda estava esperando o marido, o filho, o papagaio, periquito. E aí foi aonde eu entendi que eu precisava aprender a cuidar bem de mim, né? Então, novos ciclos, novos processos de amadurecimento. Pé direito, lado direito, tudo que é do lado direito é pai. Tudo que é do lado esquerdo é mãe. O que que é Ares? Início, originalidade, guerra, conflito, nascimento. A gente nasce gritando, berrando, fazendo o maior barulho. Ninguém nasce paz e amor, good vibes. Então, esses planetas em Ares estão trazendo a energia de nascimento. Por isso que a gente tem que pensar em refletir. Você nasceu e não chorou, Ju? Tem que constelar. Já nasceu passiva? Tem gente que às vezes não chorou, né? Engoliu lá o cocô, já nasceu na merda, né? Tem gente que engoliu aquela aguinha do parto lá. Deus me livre. Bom dia, amor. Então, começar novos ciclos com coragem, com a energia do guerreiro e
olhando para a luz e para o amor. Esse é o nosso propósito a partir de agora. Netuno vai falar sobre. Netuno é aquele arquétipo do Tritão, sabe? O deus dos mares. Então, também é uma força masculina. E Netuno é como se fosse assim, o pai dos sonhos e das ilusões e das desilusões. Então, como é que a gente cresce? Infelizmente ainda, se desiludindo, né? Eu apanhei tanto de Franca para eu ter coragem de sair de lá, mas tanto, 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 tanto. Mas Franca, como uma boa mãe, ela precisou falar para mim: você precisa expandir. E aqui é uma cidade que, interessante ponto de vista, tem um teto. Franca tem uma autoestima muito baixa. Então, a renda per capita da cidade é uma cidade que sobrevive da indústria, sapateiro. Não vai. Eles não têm para poder pagar curso, buscar cultura, buscar outras coisas, entende? Então, eu preciso sair de Franca até para poder fortalecer minha autoestima. Olha como vocês têm que entender energeticamente até a cidade que vocês estão, tá bom? Interior tem uma energia ali de segurar, um pouquinho de contração. Vai para perto das capitais, você vai expandir mais. Só que assim, é muito louco no sentido assim, eu falo que perto de capital também é curva de rio, né? Você pega de tudo. Então, por isso que é mais perigoso as capitais. Interior é mais seguro. Só que você fica numa energia mais contraída. Perto de capital, você vai expandir. Mas vai expandir coisas boas e coisas ruins. Então, para a gente encerrar, algumas tendências. Início de novos ciclos, novas aventuras, grandes mudanças. Número 1. Inícios também de guerras, fanatismos religiosos, manipulação em massa, porque a gente está falando de Netuno, né, de ilusão, Deus das ilusões, né, tá se movimentando em Áries. Então tá tirando tudo, tá ressuscitando defunto. O oceano, ele é um grande cemitério. A gente chama de grande calunga. Então, é um período de terremoto, maremoto, tsunami. É um ano que a gente vai ter muitos conflitos relacionados à água, profundeza, dores profundas, ressuscitando defunto, mortos levantando, dores levantando, né? Coisas muito antigas. Hoje eu estava trabalhando memória de escravidão. Em mim, me veio à tona essas memórias. Tendências, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Maternidade. Isso aqui é o ápice dos negócios que eu quero que vocês foquem. Maternidade, atenção para não engravidar. Tendências de adoção. Vai todo mundo querer ser mãe, só que as pessoas estão tão covardes que aí elas compram uma boneca. Como pode melhorar, né? Então, é por isso que a gente está vendo aí essa coisa do bebê reborn, né? Porque a maternidade está muito em alta, então vocês vão sentir muita dor no feminino. Principalmente, talvez, quem escolheu não ter filhos. Então, é algo que vocês precisam botar um ponto final nessa história e pagar o preço e não entrar no mimimi. E arruma um gato, adota, cria um projeto e para de não encher o saco, não. Você foi covarde? Agora paga o preço. Ficou com medinho? Tem mulheres que não criam relacionamento porque tem medo de engravidar. Não tem problema com relacionamento, tem medo de uma gestação. Novas doenças físicas e psicológicas. Surtos psicológicos é uma tendência, por isso que o nosso trabalho também está em alta. Delírio social. A gente vai ver o povo desse jeito, virando cachorro, virando gato, virando cobra, virando toda essa loucura. Então, esse delírio social, surtos narcisistas, porque também é muito planeta em Áries. Então, a gente vai ver as pessoas muito narcisa, eu não preciso de ninguém, né? É isso. Que mais, gente?
A gente vai ver também questões sombrias vindo à tona. Então, por exemplo, quando a gente pensa no bebê reborn, ele é feito do quê? Petróleo. Então, assim, é uma reflexão sobre questões sombrias. Olha o nosso consumo. Olha o nosso consumo, né? Eu vi um texto ontem, deixa eu compartilhar para vocês, que eu achei bem bonito também. Ai, ai. Essa aula tinha que durar 2 horas mesmo. Ah, ó, falando um pouquinho do chat GPT e a terapia com o IA, como o chat GPT lembra o histórico, cada conselho vem com a aparência de quem te conhece. Isso gera confiança, confiança gera mais consulta gera menos autonomia e o ciclo se fecha. O jovem que mais busca se conhecer é o que mais define através da voz de uma máquina. Então, os nossos adolescentes que vão ter de 30 para baixo que tem esse problema hoje mais forte com o IA, tá bom? Então, por isso que a mãe precisa assumir o controle aqui do filho, de conversar, de ser colo, de criar ali um espaço de conexão, de abertura com as crianças, porque senão as crianças vão desabafar com IA. E detalhe, por que que alguém vai desabafar com IA? Porque não tem nenhum ouvido dentro de casa. Quem ouve é o feminino. Quem ouve é o feminino. É uma habilidade do feminino, ouvir e esperar. Então, o IA, ele tem muita inteligência, né? A gente precisa aprender como usar isso, mas qual é o problema do IA? Dentro da escala, ele está sendo usado como terapia. As pessoas têm buscado o IA como terapia. E essa semana eu até fiz uma sessão só para ver como é que era. A bicha é foda. Ó, os mais velhos usam o IA como buscador, os mais novos como conselheiro emocional. Uma geração pede respostas, a outra pede sentido. E nesse abismo de expectativas, o chat GPT virou ponte, confidente, escudo contra a responsabilidade do sentir. A gente vai ver uma geração que quer resposta pronta e não tem, porque nós estamos construindo o futuro. Percebe a nossa necessidade de adultecer, de conversar sobre isso, de criar espaços de conversa com os nossos clientes. A Leônida pegar 150 mães dela lá, Leônida, mulheres, e falar sobre isso como terapeuta e criar uma roda de conversa, que além da saúde física, você vai cuidar da saúde mental das suas alunas. Entende? Vamos criar um Zoom. Fala, pessoal, vamos criar um Zoom aqui, vou chamar minha professora, a gente faz um Zoom, conversa, entende? Ah lá, a gente faz encontro no mato, isso, e de preferência isso, vai para o mato mesmo, para trilha. É porque eu falo, hoje o online, ele tem essa possibilidade de criar, pegar lideranças do mundo inteiro, né? Mas a gente está precisando voltar para o presencial. Agora eu quero falar um pouquinho também de uma tendência que é a dor do masculino, né? Para homens jovens, a falta de um relacionamento romântico parece ser especialmente prejudicial, mais do que para nós mulheres. Na falta de um relacionamento, as mulheres costumam canalizar energia para amizades e carreira. Para os homens, eles tendem a canalizá-los para videogame ou pornografia, por exemplo, ou começam a se distanciar da sociedade. Então, vocês entendem? E assim, é uma cultura, o homem não tem com quem desabafar. A gente falou disso ontem numa live também um pouquinho, né? É, a dor do masculino está muito latente. E realmente os homens estão sem coragem de assumir um relacionamento. Por isso que eles não querem mais uma filha, mais uma mulher capenga. Então, hoje a gente precisa, inclusive, ter uma liderança espiritual dentro de casa, de ter uma rotina sagrada para inserir. Hoje eu acordei e o Micael estava fazendo tamiana, né? Então, olha para você ver. Vai chegar uma hora, principalmente na hora que você parar de falar, que eles vão começar a perceber isso. Ser macho é a necessidade, principalmente das mulheres. Os homens não têm essa necessidade, porque primeiro eles já são.
Só que para nós mulheres, esse voltar para a vulnerabilidade, tirar a armadura, é um grande desafio. Grande desafio. A gente vai fugir dos relacionamentos, das amizades. É mais seguro eu ser amiga de um livro, é mais seguro eu ficar me relacionando no virtual do que eu ir para o presencial. Essa também é a minha dor, né? Semana passada mesmo eu fui no médico em Santos e falei, cadê a... Vixe, deu até branca aqui agora, amiga, a Dai. Falei, Dai, vamos almoçar comigo? Tô precisando de uma amiga. Dai, hoje a gente achou que ia rolar uma prainha esse final de semana, você viu o frio? A gente podia achar um barzinho gostoso em Santos, né? Aí eu vou para aí também. Quero sair daqui do Guarujá também. Acha um barzinho, às vezes um show legal, vê o que que tem aí, que eu vou para aí. Você me fala que eu vou. E é sobre isso, essa vulnerabilidade. E tipo assim, eu não acho feio falar que eu preciso de uma amiga. Como assim uma professora ficar mendigando, tem gente que fala mendigando atenção e carinho? Gente, isso é cura, isso é vulnerabilidade. Eu não acho que eu tô mendigando, eu acho que é coragem. O que eu estou fazendo aqui é coragem de voltar a me relacionar. Porque a nossa tendência é, ó, ir lá pro IA, ir pro pau reborn. O pau reborn é terrível. Ai, eu acho muito chato o pau reborn. Aí os caras zoando. A gente tá vendo esse tanto de bebê reborn, a consequência do pau reborn. E não é? Eu acho que é. Eu acho que eles não mentiram, cara. Eu acho. Eu tenho amigas, cara, elas falam, eu prefiro um vibrador do que um macho. Eu falo, Deus me livre e guarde dessa doença. Isso é uma doença. Você tá doido? Um cheirinho no cangote, aquele cheiro de testosterona. Ah, pelo amor de Deus. Como pode melhorar? Como pode melhorar, né, meus amores? Eu ainda sou das antigas. Eu gosto de homem com cheiro de homem. Eu adoro um homem nativo que anda descalço. Eu sou bem roots. Então é sobre isso, mas eu tô trazendo para vocês aqui a dor. Kézia só falou de coisa ruim. Pois é aqui que entra a mentoria de negócios. E agora, quais são os produtos, serviços e tendências que eu vou criar? Porque você vai ser mais uma a chorar ou você vai ser mais uma a vender leite? O que que vocês escolhem? Não, vender leite, não, vender lenço. Vocês vão ser mais uma chorando ou mais uma a vender lenço. Então, independente, olha para você ver, Cirlei. A Cirlei é corretora. Cirlei, você tem que mostrar a casa como segurança, como proteção, você tem que vender o sonho. Vai todo mundo querer comprar casa, mudar de casa, uma casa nova, um novo ciclo. Só que sou aquele macho alfa. Ontem uma pessoa me mandou mensagem. Quero, quanto custa a constelação? Se fosse alguns meses atrás, eu ia falar 350. Ponto. Agora, como eu tenho paciência para ouvir, falei, você gostaria de constelar o quê? Ah, relacionamento. Qual é o desafio que você tem com o relacionamento? Entende? A gente não tem hoje interesse nem para vender. 350, pum, acabou a venda ali. O mais difícil já aconteceu, a pessoa já chegou até mim. Isso é um milagre. O cliente entrou na sua loja. O cliente te mandou uma mensagem. Agora se vira, meu amor, e vai dar um jeito de vender. Só que assim, mas não é sobre vender, é sobre contribuir, é sobre servir. É isso aqui que nós temos que voltar lá na fila do pão. Nós desconectamos o nosso feminino e a gente perdeu a maior qualidade do feminino. A gente olha hoje para o feminino. Você está achando que eu sou sua empregada? A minha mãe falava isso para mim. Eu cresci ouvindo isso. E hoje, como mãe, eu falo, gente, eu amo servir. Amo servir. E eu tenho que ensinar a fazer. Filho, lava o copinho do seu shake. Eu adoro lavar o copinho do seu shake. Eu adoro ver como é que tá o seu cocô. E, de fato, eu gosto de ver a textura do cocô dos meus filhos. Tá boiando, se afundou, que cor que tá. A mamãe adora ver seu cocô, mas, tipo assim, dar descarga de vez em quando também é bom. Você pode me ajudar? Ajudar a mamãe? Oh, seu filho de quenga! Você tá achando que eu sou sua empregada? Você tá achando que eu sou obrigada a ver essa coisa boiando aqui?
A gente está desse jeito, sim ou não? Cadê o amor? Escreve aqui para mim, para a gente encerrar. Servir, amor é servir. Não é, Drica? Eu sei que é, porque eu também faço de vez em quando. Até eu descobri que eu amo servir. Eu amo servir. E aí eu posso receber também por isso. E é tão engraçado que quanto mais eu sirvo, mais eu recebo. Me deu até vontade de voltar a fazer live gratuita. Porque eu parei de fazer live porque eu falo assim, eu faço live gratuita e depois o povo não compra. Mas não é sobre comprar, é sobre servir. Por isso que eu convidei vocês a estarem aqui, porque eu acho que essas informações, elas são de extrema importância para nós, não só como mães, porque qual é o meu propósito? Interessante ponto de vista, eu cresci com uma mãe muito doente e eu tive que aprender a cuidar de mim muito cedo. E hoje eu sofro dessa dor ali do, sabe? É a dor da minha criança, assim, tipo, eu me senti negligenciada, eu me senti. Quem cuidou de mim? Eu tive que aprender a cuidar de mim muito cedo, então hoje eu não sei relaxar. Mulheres que não conseguem relaxar foram crianças que aprenderam a ter que cuidar delas e dos irmãos muito cedo. Essa é a nossa dor, só que eu não posso julgar minha mãe. Ela não adoeceu porque ela quis. Então, o meu compromisso hoje é ajudar vocês a se empoderarem sem esquecer dos seus filhos, sem esquecer do seu feminino, sem esquecer do seu útero. Essas são as minhas dores. Eu fui trabalhar uma vez, aí meu filho olhou para mim e falou assim: quem é que vai me dar amor e carinho? O Tomás. Eu estava trabalhando muito, eu tinha voltado a trabalhar, gente, tinha voltado a trabalhar. Aí a escola me chamou, graças a Deus eu consegui colocar meus filhos numa escola Waldorf. Fazia um mês que eu estava trabalhando, era o emprego dos meus sonhos. Aí o Tomás me soltou uma dessa e depois de um tempo a professora me chamou. O que que aconteceu, Kézia? Aí me pegou um desenho. O Raul desenhou um pinheiro, eu estava lá em cima do pinheiro. E a família, o pai, ele, os irmãos aqui embaixo. Aí a professora falou: tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Aí eu falei: tá, professora, eu voltei a trabalhar. Tô tentando voltar a trabalhar. Mas depois eu tô mais falando aquilo para mim, quem vai me dar amor e carinho? Mas graças a Deus eu tinha um homem, tem um homem, né, que provê. Então eu pude parar de trabalhar, né, naquele momento e cuidar dos meus filhos. Mas essa de fato é uma dor que para muitas mulheres não é possível, né? Então, assim, a nossa mentoria de negócios é como é que eu posso prosperar a partir do meu feminino. Vou vender bolo, vou fazer terapia, vou ouvir, né? O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer aqui que vai hoje me manter, me possibilitar nutrir meu feminino, ser mãe dos meus filhos, ser esposa, e também criar dinheiro. Eu quero que vocês saiam da caixinha e tô dando a dica para vocês. Astrologia vai ser uma tendência, a gente começa o curso de astrologia em julho. Astrologia é tendência, é, tarô é tendência. Então, tudo que tem a ver com terapia, espiritualidade é tendência. Constelação é muito legal por conta disso, né? Tudo que tem a ver com habilidades femininas de ouvir, de ajudar o outro a se conectar com a espiritualidade. Qual é a maior habilidade do feminino para a gente encerrar? Que eu sempre falo para vocês, qual é a força do feminino? A força do masculino é física. E qual é a força do feminino? Espiritual. A força do feminino é espiritual. Porém, as conexões exigem tempo e espera. Combinado? Então, convido vocês para a nossa mentoria de negócios, né? Que já começou. Essa é a segunda aula. A gente vai ter mais 3 encontros toda quarta-feira.
A gente estava marcando para as 18, mas vai voltar para a parte da manhã. Ah, não, mentira, vai ser às 18. Que agora eu tenho horário fixo no salão. A mentoria continua às 18, que quarta-feira de manhã foi o dia que eu precisei de uma manhã para poder ir no salão. Eu e a Cleo cultuar o nosso feminino. Então, o valor de troca é R$ 49,90. Para quem sentir, estamos aqui. Combinado, gente? Gratidão. Tem muita coisa que eu não falei ainda, mas a gente vai continuar falando nas aulas, que eu preciso também encerrar. Depois de 1 hora, a gente já não ouve mais ninguém. Quem tiver perguntinha pode mandar nos grupos, pode mandar também no meu privado, tá? Quem tá fazendo comercial hoje é eu, o Tomás tá na escola, vocês podem mandar também para a Ana Paula, que tá junto com a gente. A Lu tá doidinha para entrar, a Ana tá doidinha para fazer o Kézia, comercial. Kézia, Sim? viu a minha mensagem no chat para ti? Ah, não vi. Então, olha, Vou dar uma tá? olhadinha Beijo. aqui. Um beijo, eu preciso encerrar, então Eu vocês podem me também. mandar mensagem aqui também. Me manda depois, que eu nem sei cadê, ó, tem 200 mensagens aqui. Começa com teu nome, Kézia. Nossa, tem muita mensagem, tem mais de 30 mensagens aqui. Ó, eu preciso encerrar, então um beijo Tá. vocês. A gente vai conversando mais tarde e vem para a mentoria. Gente, gratidão, gratidão. Beijo, Beijo. beijo. Bora trabalhar esse feminino, hein? Tchau, tchau.